é você. E ela ficou assim meio desconcertada, porque é uma coisa em comum. Você tem certeza? Você não conhece direito? Não, alguma coisa está dizendo que é você, acabou. Já temos 25 anos de casado. 25 anos de casado. É claro que cada história é uma história. Cada casal tem a sua história. Conosco foi dessa maneira. Foi repetido, eu olhei para ela, ela olhou para mim e ela namorando noiva de outro rapaz. Antes de eu chegar até ela, claro, ela estava noiva de outro rapaz, um amigo meu. Né? Eu não furei o olho dele, claro. Né? Eu não tinha essa intenção. Mas eu não pensar, pô, furou o olho do amigo, não foi isso. Ela, noiva de outro, já namorando com outro rapaz, teve um sonho que eu chegava na porta dela e falava, você vai viajar comigo, faz as malas que você vai comigo. Conta aqui. Eu estava namorando, né? Ele era amigo do meu namorado. E eu tive um sonho. Aí ele falava assim, olha, vamos viajar. Eu viajar? Como assim? Vamos viajar. Eu contei para ele esse sonho. Mas eu não sabia que viagem seria essa, porque assim, ele era amigo dele mesmo. Então eu estava muito ligada a esse rapaz, muito ligada a ele. E não contava que meu relacionamento fosse terminar da maneira que terminou. Ele simplesmente, nós se separamos e ele falou, não quero mais. Fiquei meio assim, sem saber, gente, eu fiz alguma coisa? Alguém falou alguma coisa? Não quero mais. E aí eu não imaginava. E o amigo dele falou assim, vai lá conversar com ela. Porque eu era recém convertida, eu tinha o quê? Um ano de igreja, pouco tempo. E ele ficou com medo. Eu desviar, pelo amor de Deus. Vai lá conversar com ela. E aí foi uma conversa, 2 conversas, 3 conversas. E aquele sentimento que eu tinha por aquele rapaz, conforme eu fui conversando com ele foi desaparecendo. Né? E eu comecei a me apaixonar. Aí eu falo para ele até hoje, que foi amor à primeira vista. Mas eu fiquei assim, gente, como assim? Como é que eu vou começar um namoro agora? Eu acabei de separar com o rapaz. E aí a gente foi conversando, não começamos logo a namorar, lógico, né? A gente foi conversando. Foi quando ele, em vez de pedir namoro, né, o adiantadinho, me perguntou assim, você quer casar comigo? Eu falei, gente, eu fiquei tão assim, sabe aquela, eu fiquei assim tão boba, assim, parecia uma adolescente. Eu fiquei assim, e agora? Eu falei que eu quero, eu não quero. Eu falei, eu quero, né? Aí eu aceitei, né, gente? Até hoje, né? Glória a Deus. Não teve jeito, meu amigo. Glória a Deus. São testemunhos de vitória, irmãos. São uma vitória. E estamos 25 anos de casado. Conheci ela, já tinha um filho. Nosso filho já tinha um filho de 2, 3, 4, 2 anos. E o pai dele era falecido já na época. Eu crio ele desde 2 anos. Hoje eu sou pai, me chamo de pai, considero como filho, sou além do vínculo sanguíneo, temos vínculo afetivo. O William conheceu ele, o André, a Mariana. Hoje ele não vive conosco, tem a vida própria dele. Depois disso veio o Caio, veio a Camila, eu já estou com mais 2 filhos. Mas foi um processo difícil, irmãos. Além de toda essa alegria de casarmos, toda essa história bonita, o processo da vida é difícil. A vida hoje não é uma vida fácil. E sem a presença de Deus, irmãos, fica muito complicado. Nenhum lar, nenhuma família se sustenta feliz sem a presença de Deus. A família que tem a presença de Deus, ela passa dificuldades, mas ainda assim feliz. Ela passa problemas, mas ainda assim firme, constante no Senhor. E muitas dificuldades que nós tivemos, uma que marcou a nossa história, foi a necessidade de termos o nosso lar próprio. A gente não tinha casa para morar de aluguel. Desde aquela época a gente morava de aluguel. Essa história você não conhece, essa aqui é nova. E foi uma dificuldade de se implorando o Senhor, buscando o Senhor, a nossa casa própria. Buscando o Senhor. E Deus fez algo assim extraordinário. Porque todo aquele que casa quer casa. E a gente morava de aluguel, precisamos de uma casa própria, mas a casa não era boa. E a gente, para ter um lugar melhor, então vamos vender e vamos morar de aluguel. Foi a besteira que a gente fez. Mas enfim, já tinha feito. E ficamos escravos de aluguel 7 anos. E aluguel é uma escravidão. Então, quem casa é bom ter a sua casa. Porque depois você entra no aluguel, você fica escravo.
Parece que você fica com bola de ferro nas pernas, você não anda, você não consegue prosperar. Então, essa foi a nossa história. E orando a Deus, pedindo a Deus um lugar, uma casa, nos dá uma casa, um terreno, qualquer coisa para a gente sair do tempo. 7 anos buscando a Deus, orando, buscando. E eu lembro que a gente estava numa congregação e Deus colocou no nosso caminho alguns irmãos. Conhecemos um irmão que ele recebeu uma bênção financeira e comprou alguns terrenos para construir, para alugar. E tinha um propósito do camarada, eu gostava muito de dinheiro, era assim: vou construir casa para alugar. E eu sempre conversando com ele, estou pensando que talvez eu vá vender um terreno. Tem muito terreno para buscar, mas eu falei para ele, eu quero comprar um terreno. A conversa vai tanto, vamos lá para tu ver. Aí fomos lá para ver. Levei ela, chegamos lá para ela ver o terreno, e ele falou, o terreno é muito grande, realmente o terreno é muito grande. Mas só vendo se for um pedaço. Aí ela falou assim, pai, não, só quero se for tudo. Aí eu deixei ela botar essa parte. Eu estava orando bastante, né? Onde a gente estava morando era pequena, era no prédio, a gente chegou a morar naquele prédio, a gente chegou lá. Moramos ali um tempo de favor, 2 anos, morei 2 anos no prédio, morando de favor. Meu marido morava naquele prédio. E um pequenininho, uma kitnet, desde criança, entendeu? Uma sala, cozinha, banheiro, apertadíssimo. Aí foi quando surgiu esse rapaz, falou que ia vender o terreno, fui lá ver o terreno. Terreno assim, muito grande, dá para construir umas 3, 4, 5 casas. E aí ele chegou lá, vamos vender a metade. Eu falei, não, eu não quero. Se não for tudo, eu não quero. E a gente nem dinheiro tinha para comprar terreno. Você vai comprar o resto. Nem dinheiro tinha. Eu cheio de marra. Eu falei, não